fidelidade ao Senhor dura para sempre. Aleluia. O amor do Senhor dura para sempre, né? Como às vezes a gente pensa assim, por que a gente está passando por essa luta se Deus ama tanta gente? Só que como eles não passam para diabo sem chave, Deus não dá uma luta para a gente sem vitória. Vamos orar, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia do teu presente. Senhor,
Provérbios capítulo 3, verso 9, Salomão fala o seguinte: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Ele dá um conselho, e após dar o conselho ele fala de uma promessa: honra ao Senhor com a tua fazenda, com a primícia de toda a tua renda. Aí vem a promessa: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém. Nós vamos colocar de pé nesta hora, vamos orar a Deus, consagrando a Ele dízimos e ofertas. Feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor Deus, diante de Ti estamos. Te somos gratos, ó Deus, por iniciarmos mais um dia mais uma semana na Tua presença. Te somos gratos, ó Deus, por mais um culto em louvor ao Teu nome. Te somos gratos, ó Deus, porque sabemos que mais uma vez Tu irás alimentar a nossa alma, meu Deus, e nesta hora, como parte do nosso louvor, nós queremos colocar diante de Ti aquilo que são, ó Deus, a parte das primícias, ó Deus, parte daquilo que Tu tem nos dado, parte, ó Deus, daquilo que são, meu Deus, o benefício do Senhor para conosco. Receba no Teu altar, reverta o mesmo em benefício do Teu povo, cumpra as Tuas promessas sobre nós. Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Será cantado um louvor, os irmãos têm liberdade para ofertar no Senhor.
convido aos amados para abrirmos as nossas Bíblias. Salmo de número 40. Nós leremos alguns versos aqui no Salmo de número 40. Salmos de número 40. Iremos ler o verso de número 1, 2 e 3. Salmos 40, verso 1, 2 e 3. Fala assim o Salmo: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Amém. Senhor Deus, a tua palavra é lida. Meu Deus, que tu possa aplicar a mesma à nossa vida, ao nosso coração, renovando-nos, ó Deus, segundo a tua misericórdia, operando em nós, meu Deus, e operando por nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. O tema central deste salmo é um tema que deixa a geração dos nossos dias um pouco desconfortável. Logo no início, quando Davi, ele compõe este louvor, este salmo é uma música, e logo na primeira palavra deste louvor que serve como base de inspiração para tantos louvores que cantamos hoje, né? Tantos louvores foram compostos com base no Salmo de número 40. Davi, ele começa usando uma palavra que a gente, nos nossos dias, nós temos uma certa dificuldade com ela. E é a palavra esperei, o verbo esperar. E, amados, nós cantamos tantos louvores falando em esperar, mas na verdade nós somos impacientes. Isso mesmo. A gente fala muito em esperar, a gente fala muito em esperar em Deus, a gente canta muito, né, músicas, louvores muito lindos com este tema, esperar em Deus. Mas nós observamos, meus amados, que na prática nós somos um tanto quanto impacientes. Então diria eu que este salmo, o tema que vamos falar nesta noite, esperar, não é um tema muito palatável para o homem contemporâneo. Não é um tema muito palatável para o homem dos nossos dias. Porque nós vivemos num mundo veloz. Nós vivemos num mundo onde a velocidade é uma realidade. E esta velocidade, meus irmãos, ela acaba nos acelerando também. E quando nós falamos de velocidade, é interessante nós observarmos que tudo hoje é muito veloz. E ela vai ficando cada vez mais veloz. As coisas estão cada vez mais velozes. E nós vamos observando, meus irmãos, que por mais velozes que as coisas estejam, a velocidade ainda está pouca. Nós queremos coisas mais velozes. E nós vamos observando e vemos, meus irmãos, que isto é uma realidade. Você pega, por exemplo, as informações. Quando eu era garotinho, que morria alguém lá no Japão, a gente levava quase um mês para tomar conhecimento.
Quando chegava a notícia para a gente que tinha morrido, né, era um canal especial de televisão que trazia aquele negócio, já tinha acontecido, já tinha enterrado. O negócio era lento. A vida ela era mais, né? A vida era mais, parece que era mais tranquila. Eu estava lendo este salmo, eu estava lembrando de uma coisa. Os irmãos lembram aqui, alguns irmãos, né, os mais novos não vão lembrar, os mais velhos também não sei se vão lembrar. Alguém que lembra da internet de escada? Quando você ia conectar e fazer aquele barulhinho assim, né? O Tom levantou a mão lá, o Greziano, né? Fazia... Aí quando fazia o barulhinho, você falava, graças a Deus, está discando, né? Aí ficava dando uns ruídos, uns barulhos. Aí você esperava um tempinho. Aí aquele tempinho passava por um tempão. Aí quando você conseguia conectar lá e abrir o e-mail, 1 hora já tinha ido. Hoje nós olhamos a velocidade, meus irmãos, da internet, por exemplo, né? Nós estamos transmitindo cultos aí quase que em tempo real. Quase que em tempo real. Muito veloz, muito rápido. Os irmãos acabam de fazer, editam e tal, e põem rápido. Daí poucos minutos está na internet para todo mundo ver, para todo mundo ouvir, para todo mundo assistir. A velocidade. Quando a gente fala de velocidade, a gente lembra de carro, né? Pelo menos eu lembro de carro, eu gosto muito de carro. Quando eu falo de velocidade, eu lembro de carro. E eu lembro do Maverick, né? Um carro que fazia 100 por hora. Maverick, ó, um carrão. É um carro que corre muito. Todo mundo queria ter um Maverick. Todo boy queria ter um Maverick. Por quê? Porque o Maverick corria muito. 100 por hora. A velocidade média do Fusquinha era 30. Hoje, se você andar num carro a 30, a pessoa tem que fazer um tratamento psicológico. Porque ele não consegue andar a 30. Nós vemos a velocidade em que os carros desenvolvem hoje. Por que tem tanto radar? Porque os carros estão muito velozes. Tu tem que frear um pouco a turma. Nós vivemos num mundo onde a velocidade, ela tomou-se uma importância muito grande. Good times, né? Eu lembro quando meu pai, a gente saía, e a primeira vez que foi no restaurante, e pedir a comida, era uma festa, e ficava lá na mesa sentado, e demorava a fazer a comida. Aí depois de 1h30 vinha servir a comida no restaurante para a gente. Hoje ninguém mais tem esta paciência. Hoje ninguém mais quer esperar. Por isso que todo restaurante onde você vai tem o quê? Self-service, fast food. Meus irmãos, porque nós estamos com pressa. Nós não queremos esperar. O homem moderno, ele não quer esperar. E nós olhamos e vemos, queridos, que os jovens, eles estudavam. Aí depois que eles estudavam, se formavam. Depois de se formar, faziam uma festa de formatura. Depois da festa de formatura, aí dava um descanso. Aí depois de uns 6 meses, ele ia procurar um emprego, ia trabalhar. Hoje a turma faz 4 cursos ao mesmo tempo. Faculdade, cursinho, inglês à noite, e arruma mais um outro lá. Meus irmãos, nós vemos que as pessoas estão implementando cada vez mais velocidade à vida. Estão implementando cada vez mais velocidade ao ritmo de vida. E esta velocidade, ela vai exatamente, meus irmãos, desconstruindo muitas coisas em nós. A verdade é que nós não gostamos de esperar. Esta palavra esperar, ela não nos soa muito bem. Este salmo foi escrito por um homem que tinha experiências. Este salmo foi escrito por um homem que tinha autoridade para falar a respeito de esperar. Este salmo foi escrito por Davi, um homem que aprendeu a esperar. Um homem, meus irmãos, que nós vemos que ao longo da sua vida, ele esperou muito tempo. Quando nós olhamos para a vida do salmista, nós observamos que da unção até o trono passaram-se
muitos anos. Então é um cântico, é um louvor, é um conselho dado por alguém que é autoridade para falar. É um conselho dado por alguém que tinha autoridade para falar. É um conselho dado por alguém que tinha experiências para poder falar a respeito. E o salmista Davi, ele vem e fala: esperei com paciência no Senhor. Meus amados, quando nós olhamos, vemos que este era um cântico público. O verso 9 mostra exatamente isto. Ele fala que ele iria publicar o seu canto, publicar o seu louvor, para que toda a assembleia pudesse ouvir. Davi, então, quando ele escreve esta música, eu fiquei pensando, o que levou este homem a ser inspirado a falar desta maneira? Qual experiência Davi estava se referindo a ela? Quando Davi fala de esperar, meus irmãos, e ele fala aqui no Salmo, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Davi, ele faz alusão a uma circunstância muito comum na região do Mar Morto. A Bíblia não fala literalmente que Davi ele esteve dentro de um lago um lago horrível. A Bíblia não fala literalmente que ele esteve dentro de um lago, de um charco de lodo. Mas ele faz alusão a uma experiência muito comum na região do Mar Morto. Uma região onde Davi passou muito tempo. Uma região onde Davi viveu muitos dias. E nesta região do Mar Morto, meus irmãos, era comum se formar ali aquilo que ele chama de um lago horrível, de um charco de lodo. Era onde ali na região do Mar Morto aparecia poços de petróleo, e o petróleo ali, ele muitas vezes era coberto por aquilo que era areia, que o vento do deserto trazia, e aquilo formava uma armadilha. E nós vemos, meus irmãos, pela história, que quando alguém caía num poço de lama, quando alguém caía num poço que tinha charco, que a referência se faz exatamente ao poço de betume. Quando nós vemos o livro de Gênesis, nós vemos que os reis de Sodoma e Gomorra, eles foram pegos, eles perderam a batalha exatamente porque eles caíram num poço de betume, eles caíram num lago de charco de lodo. E Davi, ele faz alusão a esta região. Naturalmente ele deve ter visto muitos animais caírem neste poço. E o poço de lama, o poço de betume que Davi se refere, era algo muito traiçoeiro. E há uma característica interessante, que quando se caía num poço deste, quanto mais se debatia, mais se afundava. Quanto mais a pessoa se revolvia tentando sair, mais rápido ele morria. Quanto mais o animal tentava sair do poço, mais fundo ele ia, mais ele se atolava. E é exatamente a figura que o salmista usa quando ele fala aqui, e tirou-me de um lago horrível. Quando alguém caía num poço deste e não tinha a quem recorrer, a pessoa sabia de uma coisa: a morte é uma certeza. Se não houver alguém para estender as mãos, se não houver alguém para tirar, se não houver alguém para socorrer, a morte é uma certeza. E eu fico lendo esses salmos, e eu imagino que esse salmo está linkado ao salmo de número 57, quando Davi, na região do Mar Morto, na caverna, Davi, ele faz uma oração pedindo a Deus para que Deus tivesse misericórdia dele. E eu entendo que Davi, ele escreve este louvor, meus irmãos, lembrando dos dias em que ele viveu naquela região, quando ele estava banido pelo seu rei, que era Saul, quando Davi estava rejeitado pelos filisteus, quando Davi estava esquecido pelos homens, quando Davi não tinha a quem recorrer.
Eu imagino que este homem ali, na região do Mar Morto, por muitas vezes, ele deva ter visto alguém, algum animal cair no charco, no lago, meus irmãos, e ele então, usando esta figura, ele olha para si, lembra daquilo que era a sua experiência, e ele lembra: eu estive num charco de lodo, num lago horrível, quando eu fui abandonado por todos, quando eu não tinha recursos, quando eu estava em uma situação difícil. E em meio a esta situação, Davi, ele compõe, meus irmãos, o primeiro refrão, exatamente deste salmo, deste louvor. Ele fala exatamente daquilo que ele fez, que foi esperar com paciência no Senhor. Se você está num lago, e quanto mais você se debate, mais você afunda, Davi dá um conselho: a solução é esperar com paciência no Senhor. Meus amados, quando Davi ele fala a respeito disso, Davi ele está falando que ele viveu momentos em que não havia ninguém para socorrer. Havia momentos, meus irmãos, que ele passou em que não havia a quem gritar. Havia momentos que não havia quem o ajudasse. Havia momentos, meus irmãos, que ele não tinha saída. E não adiantava debater-se. Não adiantava, meus irmãos, lutar sozinho. E é exatamente, com esta visão na mente, ele compõe este salmo, lembrando da oração que ele faz. E ele traz um conselho pertinente, porque ele fala: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Quando Davi esteve na região do Mar Morto, meus irmãos, foi um momento em que Davi, ele lembrou-se de Deus. Antes de chegar naquele lugar, meus irmãos, quando ele estava banido por Saul, a Bíblia não fala que Davi lembrou-se de Deus. Ele esteve na casa ali dos sacerdotes, ele mente. Meus irmãos, a Bíblia fala que Davi, ele vai até a terra dos filisteus, ele busca refúgio na terra dos filisteus. Foi um período em que o salmista estava silenciado, estava calado. Ele não lembrou-se de Deus, mas quando ele estava lá, sozinho, numa situação difícil, vendo que quanto mais ele tentava, mais ele se afundava, Davi, ele lembrou-se de Deus. Davi, ele lembrou-se que ele era ungido do Senhor. Davi, ele lembrou-se de que havia um Deus que amava a vida dele. Davi lembrou-se de um Deus que tinha um plano na vida dele. Davi lembrou-se de um Deus que quantas vezes havia o livrado. Esperei com paciência, esperei confiantemente no Senhor. Meus amados, e neste salmo, nesta música, neste louvor, Davi nos dá um conselho. Quantas vezes nós nos encontramos num lago horrível, num charco de lodo? Já viveu uma situação assim? Que quanto mais você tenta resolver, pior as coisas ficam. Já passou por situações assim? Olha, muitas vezes é uma questão que é aparentemente simples, e você começa a tentar resolver, e quanto mais você tenta resolver, pior as coisas vão ficando, e você vai afundando, 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 e muitas vezes começamos a pensar: se Deus não intervir, eu perecerei. Nesta hora o salmista levanta e ele traz um conselho infalível, um conselho, meus irmãos, que é uma receita infalível: esperar em Deus. Mas isso para o homem de hoje é muito difícil. Isso para o homem moderno é muito difícil. Isso para as pessoas de hoje é muito difícil. Meus amados, mas Davi ele fala uma coisa, que naquela situação ele para e ele espera em Deus. Ele lembra de uma coisa: eu sei que há um Deus que opera ao meu favor.
Ele ora porque ele sabe de uma coisa: há um Deus que ouve, há um Deus que responde, há um Deus que não me deixa sozinho. O mundo pode ter me abandonado, as pessoas podem ter me abandonado, o rei pode ter me abandonado, olha, os filisteus podem ter me rejeitado, mas eu não estou sozinho. Há um Deus que ouve a minha oração, louvado seja Deus. E nesta oração ele diz aqui: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ouviu a minha súplica, ouviu a minha intercessão, ouviu o meu pedido. Estamos iniciando uma semana, domingo, estamos iniciando mais uma semana. Um conselho para o nosso coração: espere com paciência no Senhor. Meus irmãos, quando Davi fala de esperar, ele não fala de esperar de qualquer maneira. Há pessoas que esperam por falta de opção. Conhecem pessoas assim? Por não terem mais opções, eles passam a esperar. Eles tentam de tudo, aí por não terem mais opções, eles passam a esperar. Não é esta a esperança, não é esta a espera que Davi está falando. Ele está falando de uma espera com confiança. Eu sei em quem eu estou esperando, eu sei a quem eu estou esperando. Davi, ele fala de uma esperança, de uma espera com qualidade. Meus amados, há muitas pessoas que esperam. Quando a pessoa espera por falta de opção, ele espera com impaciência. Quando a pessoa espera com impaciência, como que é a espera com impaciência? É uma espera reclamando, né? Você quer ver a pessoa esperar com impaciência? Ele é obrigado a esperar, mas ele espera com impaciência. Vai lá no SUS, aí ele está lá na fila do SUS esperando, porque sabe que se ele sair dali ele morre. Se eu sair do SUS, o próximo passo é necrotério. Aí ele fica lá esperando, mas ele briga com todo mundo, reclama com todo mundo, xinga todo mundo. Não é essa espera. Meus irmãos, aquela espera que você muitas vezes tem que fazer no engarrafamento. Aí você está lá parado, estou aqui esperando. Mas a espera que você tem no engarrafamento não é uma espera de qualidade. Aquela espera que você tem murmurando, reclamando, porque você está no seu carro com o ar-condicionado ligado, escutando os louvores da Igreja Nova Caminhada, né? Derrama graça, e você está impaciente. Meus irmãos, não é essa a espera. Davi, ele fala de uma espera com qualidade. Esperei com paciência. É esperar sabendo de uma coisa: eu sei, Deus tem ouvido a minha oração. Davi, mas olha, você já está atolado até o joelho. Não, Deus vai ouvir a minha oração. Deus vai vir ao meu socorro. Deus vai vir ao meu encontro. Davi, mas olha, você está atolado até a cintura. Não, eu sei, eu não estou sozinho. Aqui no deserto não há ninguém, não há pessoas à minha volta. Eu estou sozinho, olha aqui, mas olha, eu sei, Deus ouve a minha oração. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Senhor, que é o meu pastor. Eu conheço Deus, que é o meu pastor. Eu sei quem é o meu pastor. Mas Davi, o poço já está no peito. Não, eu continuo esperando pacientemente. Eu não vou perecer, porque há um Deus que cuida da minha vida. Louvado seja Deus. Esperei com paciência no Senhor. Paciência é uma virtude que quantos de nós perdemos? Paciência é uma virtude que quantos de nós não a temos mais? Meus irmãos, não gostamos de esperar. Tiago, quando ele fala da paciência, ele usa a figura do agricultor. E ele fala que o agricultor, ele lança e espera pacientemente. Meus irmãos, nos ensinando uma coisa: nós precisamos
exercitar a paciência. E quantas vezes nós passamos por situações para aprendermos a sermos pacientes. Quando você está num lago de charco horrível, um lago horrível de lodo, não há nada mais a se fazer a não ser esperar. Quanto mais você debate-se, mais você se afunda. Aí nós vamos aprendendo o caminho mais curto para sermos abençoados por Deus. Meus irmãos, o caminho mais rápido é exatamente esperar. Esperei com paciência no Senhor. Mas nós não gostamos de esperar. Como eu disse, nós não esperamos a internet, nós não esperamos o carro, nós não esperamos o curso, nós não esperamos a comida. E eu tenho que dizer algo nesta noite. Nós vivemos num mundo em que as pessoas não gostam de esperar nem Deus. Nem Deus. O camarada, ele ora hoje. Se Deus não responder amanhã, ele troca de igreja. Aí se ele trocar de igreja, Deus não responder na semana seguinte, aí ele troca de Deus. Troca de Deus. Ah, se Deus também não cede, demora uma semana. O mundo está vivendo assim. As pessoas estão vivendo assim. O ser humano está vivendo assim, impaciente. Mas esse salmo me traz uma receita, me traz um conselho. O caminho mais curto para a bênção é esperar pacientemente no Senhor. Meus irmãos, e o salmista ele fala uma coisa: quando ele esperou pacientemente no Senhor, ele fala assim: esperei com paciência no Senhor, e ele, o Senhor, se inclinou, ou seja, se colocou no meu nível. Ele, o Senhor, esteve presente no lugar onde eu estava afundando, no lugar onde eu estava perecendo, no lugar onde eu estava morrendo. Eu esperei com paciência. Quem consegue esperar com paciência diante da morte? Quem consegue esperar com paciência sabendo que a morte é algo que pode acontecer? Mas Davi, ele fala isto: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Irmãos, use a sua imaginação. Vá lá no lago, vai lá na região do Mar Morto. Imagine um homem lá no lago de charco horrível, no lago horrível de charco de lodo. Vai lá e veja um homem se afogando no petróleo, no betume, se escorregando, se afundando. Vá lá com a sua mente, imagine o Criador do universo se inclinando, se colocando ao lado, se colocando na mesma posição, estendendo a mão e erguendo aquele homem que estava sozinho e colocando aquele homem que não tinha saída, com os pés firmados sobre uma rocha. Meus irmãos, é exatamente isto que Davi estava cantando, é exatamente isto que Davi tinha na sua mente, é exatamente esta a certeza que este compositor tão doce, ele tinha na sua mente. Quando eu estava perecendo, Deus estendeu a sua mão, se inclinou para mim e me socorreu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o caminho é a espera, esperar com paciência. Você vai iniciar uma semana, e sempre aos domingos nós gostamos de deixar um conselho para os irmãos, e o conselho que a palavra de Deus nos deixa nesta noite é: esperar com paciência no Senhor. Pastor, mas eu tenho 1000 coisas para ser resolvidas. Resolva segundo o conselho de Deus. Quando nós esperamos, o Senhor se faz propício a nós. Meus irmãos, aquele que orquestra, aquele que ordena o universo, ele se coloca
ao nosso socorro. E é gostoso falar disso, meus irmãos, porque nós não estamos falando de um socorro qualquer. Nós não estamos falando de um socorro do rei terreno. Nós não estamos falando de um socorro de um homem. Não, nós estamos falando do socorro de um Deus poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, de um Deus amoroso, que estende a sua mão, as suas mãos e nos socorre. Louvado seja Deus. Mas qual o caminho, pastor? O caminho está aqui no Salmo. Espere com paciência no Senhor. Pastor, a minha luta no casamento. Espere com paciência no Senhor. Pastor, a minha luta na saúde. Espere com paciência no Senhor. Pastor, as questões que eu vou passar por essa semana, não se preocupe. Espere com paciência no Senhor. E você não irá perecer, porque Deus se inclinará, Ele estará ao seu lado, socorrerá você, e o nome dEle será glorificado. Louvado seja Deus. Terminando, a Bíblia fala, o salmista fala: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Depois que Deus se manifesta, tudo muda. Ele que estava num lugar escorregadio, ele que estava num lugar onde os pés não tinham firmeza, ele que estava num lugar onde ele não podia caminhar, agora, após a intervenção de Deus, ele fala: tirou-me de um lago horrível e pôs os meus pés sobre uma rocha. Meus amados, nós vamos sair daqui nesta noite com uma certeza: no socorro de Deus, nós somos colocados sobre uma rocha firme, uma rocha inabalável. Meus irmãos, quando tira o homem do poço de lama, do charco de lodo, e leva o homem para uma rocha, Deus está dando ao homem condições para caminhar. Deus está dando ao homem condições, meus irmãos, para mover-se. Deus está dando ao homem condições para andar. Tira do charco de lodo, onde é impossível mover-se, e agora coloca os pés sobre uma rocha. E é interessante nós entendermos isso aqui. Observem que Deus coloca ele numa rocha. É como se Deus falasse com ele: Davi, agora você tem condições de caminhar. Agora você tem condições de produzir. Agora você tem condições de fazer alguma coisa. Davi, agora você tem condições de dar passos. Eu já te tirei do lago horrível, do charco de lodo. Eu já firmei os teus pés sobre uma rocha. Amado, lembre de uma coisa: nós estamos firmados numa rocha. Estamos firmados numa rocha. O nome dessa rocha sobre o qual nós estamos firmados é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O fundamento nos tirou de um lago horrível e nos colocou com os pés sobre uma rocha. Você está sobre uma rocha. A esperança nos coloca sobre a rocha chamada Jesus. E ele termina dizendo o seguinte: e pôs um novo cântico na minha boca. Qual era o cântico que o homem tinha quando ele estava no charco de lodo? Qual é a música que o homem que está morrendo canta? Qual é o louvor? Qual é a música que o homem que está, meus irmãos, afundando no charco de lodo, ele tem? Agora muda tudo. Um louvor de esperança, um louvor de certeza. Olha, e colocou um novo cântico nos meus lábios. Deus quer que você saia daqui nesta noite com um novo cântico nos teus lábios. Você vai cantar pela fé. Pastor, talvez eu ainda tenha que esperar, mas você vai esperar sabendo de uma coisa: há um Deus que cuida de você, há um Deus que cuida de mim, há um Deus que cuida dos seus servos. Louvado seja Deus. E pôs um novo cântico nos meus lábios, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. O louvor é dado a Deus.
Meus irmãos, Davi está dizendo: eu não saí do charco de lodo porque eu tinha forças. Eu saí porque Deus foi poderoso para comigo. Olha, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha, ele está reconhecendo: eu só venci por quê? Porque Deus se inclinou para mim. Ele se fez propício, ele tornou-se homem. Eu só venci por quê? Porque ele se colocou no meu nível. Esperei com paciência no Senhor. Terminando, você vai sair daqui, mas você vai sair daqui com um cântico novo nos teus lábios, sabendo de uma coisa: o Deus eterno nos socorre, nos abençoa, e o louvor, a glória, a honra é prestado a Ele. Louvado seja Deus. Ele fala assim: e pôs um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Eu imagino aquele homem chegando e as pessoas olhando para Davi e pensando: ele não morreu. Deus mais uma vez livrou Davi. Ele fala que muitos o verão, temerão. Há alguém que cuida deste homem. As pessoas olhavam para Davi e temiam, porque eles sabiam de uma coisa: o Deus de Israel é com Davi. Saul olhava para Davi e temia, porque Saul sabia de uma coisa: o Deus vivo é com Davi. Os filisteus olhavam para Davi e temiam: olha, o Deus vivo é com esse homem. Muitos verão e temerão, porque saberão: há um Deus que pleiteou as causas de Davi. Muitos verão a vitória na sua vida e temerão, porque saberão: há um Deus verdadeiro que cuida da minha vida, que cuida da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele termina falando exatamente isto: muitos verão, temerão e confiarão. Converterão, irão converter-se. Muitos vão aprender a esperar com paciência no Senhor. Muitos o verão, temerão e confiarão. Assim como Davi foi, assim como Deus foi com Davi, Ele é comigo, Ele é com você. Mas a receita é esperar com paciência no Senhor. Ele há de te abençoar e te dar uma semana de vitória. Louvado seja Deus. Talvez vocês prepararam o louvor, mas eu queria cantar um louvor diferente hoje. Eu queria cantar aquele louvor do pastor Ademar. Diga para os abatidos: não percam a fé. Ele vem para te salvar. Dá para achar aí, Giovanni? Amém? Adoração, vamos cantar esse louvor. Como é que é o nome dele mesmo? Ele vem para te salvar. Amém? Meus amados, nós vamos cantar esse louvor. De pé, vamos estar de pé, louvar a Deus, cantando ao Senhor esse louvor. Diga para os
levantamos a nossa voz. Meu Deus, nós cantamos pela fé. Sabemos que Tu virás ao nosso socorro. Meu Deus, mas nós estamos cientes de quantas lutas, meu Deus, os Teus servos que estão passando por lutas nas enfermidades, meu Deus, problemas nos lares, meu Deus, os Teus filhos que estão lutando naquilo que são questões financeiras. Meu Deus, nós pedimos de Ti uma bênção para a semana do Teu povo, uma bênção para a semana da Tua igreja. Meu Deus, que Tu possa estender as Tuas boas mãos. Nós cantamos pela fé, porque nós cremos. Tu virás ao nosso encontro, Tu irás socorrer os aflitos, Tu irás descansar, ó Deus, aqueles que estão cansados, Tu irás renovar a esperança, ó Deus, daqueles que estão sem esperanças, ó Pai. Estendas as Tuas mãos, opera os Teus feitos, porque, ó Deus, todo louvor, toda honra, toda glória será voltada para Ti, porque sabemos, ó Deus, que todas as coisas, todo bem provém das Tuas mãos. Abençoa o Teu rebanho, abençoe a Tua igreja, repouse sobre nós a graça do Espírito Santo. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Está encerrado. Os irmãos podem estar assentados. Amém. Um aviso para os irmãos. Irmãos, nós vamos ter no dia 31 de maio o encontro com as mulheres, né? E nós já estamos trabalhando em prol disto. E o encontro, ele será num sítio ali em Esmeraldas, né? E será um encontro só para mulheres. Não haverá presença masculina ali. Gostaríamos que as irmãs participassem, né? Nós gostaríamos muito que este encontro fosse algo marcante para a vida das irmãs. Se você não deu o seu nome ainda, dê o seu nome, vá. Haverá ali algumas ministrações, haverá um tempo de lazer, será com toda certeza um momento inesquecível para as irmãs da Igreja Nova Caminhada. Amém, irmãs? Amém, irmãs? Amém quer dizer o que mesmo? Assim seja. Que assim seja. Então assim eu espero. A paz do Senhor, queridos.